Bom dia, bom dia, bom dia. Vou convidar aqui algumas pessoas. Bom dia, gente. Olha, para quem não me conhece, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga, sou consteladora, aqui no Zoom, deu um zoom mesmo, aqui no YouTube. Hoje eu vou falar sobre um assunto sobre maternidade. Hoje é dia 11 de fevereiro. Tá, espera aí, gente, que eu já. Hoje é 11 de fevereiro. Pronto, chamei algumas pessoas. Sejam muito bem-vindas, Mari, Leonantes, olá, bom dia. Hoje é 11 de fevereiro e para mim é um dia muito, muito, muito especial. É o dia do nascimento do meu filho. Hoje a gente está comemorando o aniversário dele. E eu não sei, vocês, né, quem é mãe, quem é pai, eu não sei como é isso. Mas no dia do nascimento eu fico lembrando hora a hora, né? Ah, essa hora eu estava arrumando a malinha, essa hora eu estava indo para o hospital, essa hora. Essa hora eu tive a minha 13ª contração. E são só 25 anos e eu ainda fico, no dia do aniversário, ainda fico revivendo todo aquele processo que aconteceu, né, no dia do nascimento do meu filho, do André Luiz. E hoje eu pisquei o olho e abri, assim, ele já é um homem de 25 anos, né? Então, essa maternidade, né? Então, acho que o assunto hoje é isso para mim. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer as pessoas que estiveram no workshop ontem à noite. Nós vivenciamos o 111º workshop. Depois da pandemia, eu comecei a oferecer o workshop online. Antes eu só oferecia presencial, né? E, e eu pensei que seria só por um tempo, que aquela coisa, né? Não sei, a gente não gosta de lembrar daquele tempo da pandemia, né? Mas aquela coisa que a gente fala sobre. Ah, que a gente pensava, né? Não, vou fazer isso por um tempo, depois tudo vai voltar do mesmo jeito. Eu volto para o presencial, tenho, né, feito algo presencialmente, curso presencialmente, até workshop em Jacareí, e mas o online colou em mim, né? Eu abro a tela aqui no workshop, eu vejo pessoas de Portugal, vejo pessoas de Goiás, vejo pessoas do Paraná, pessoas de Santa Catarina, de Jacareí, daqui da região. Eu estou em Piquete, então assim, seria muito, muito difícil eu conseguir reunir todas essas pessoas num presencial, né? Eu acabei me envolvendo com pessoas fora da minha região, né? E isso foi muito bom, e isso continua, né? Mas, e assim eu continuo, mas eu vou fazer, vou ousar, né? Reunir algumas pessoas no encontro dia 22 de fevereiro, no encontro que eu fiz pensando nos consteladores e nas pessoas que gostam de constelação, que pensam em ser consteladores, para poder passar um dia juntos e a gente fazer um movimento de amor às constelações familiares. Eu sei que muitas pessoas falam de constelação, falam, mas, gente, eu sou psicóloga, já vai fazer 30 anos que eu sou psicóloga. Nem eu acredito que são 30 anos de psicologia, graças a Deus, né? E eu continuo nessa profissão, continuo atendendo pacientes, né? Eu tenho uma reserva na minha agenda na semana de atender alguns pacientes e faço isso com muito gosto. E mas quando eu encontrei a constelação numa esquina em São Paulo, não foi não foi na Ipiranga com a São João, mas foi um encontro que foi um pedido, né? Eu lembro que eu pedi a Deus, eu falava, Deus, eu preciso modificar a minha forma de cuidar de me entender melhor, de parar de ser tão inocente, ampliar meu olhar para comigo e para com as pessoas. E foi um pedido realizado, né? Essa parte eu não conto para ninguém, assim, mas eu lembro que eu estava limpando meu apartamento, ajudando meu filho a fazer as tarefas, ele estava no ensino fundamental 1, e
ajudando ele a fazer um trabalho e de repente apareceu algo falando sobre de quebrar a inocência. Aí um outro dia eu fui numa livraria e encontrei lá um livro de Salomão, né, falando sobre sabedoria, falando sobre essa inteligência que vai além do racional, né? E no mesmo mês, isso tudo em um mês só. E no mesmo mês eu escuto a minha amiga, que é psicóloga, Suzumi Suzuki, falando sobre constelação. Como a maioria das pessoas, eu também estranhei. Eu falei, isso é esotérico demais para mim. Mas quando eu fui conhecendo, quando eu fui pesquisando, eu vi que não tinha nada de esoterismo, e tinha muito mais a ver com psicologia, né, com as várias linhas da psicologia, e eu estudei psicodrama, e eu via muito de psicodrama ali, via muito de Freud, via muito de Jung. Eu falei, não, isso não é brincadeira, né? E foi quando eu fui aprofundar, fui estudar e conheci, procurei muito e encontrei a alemã Teresa Spira e o japa Alex Possato, que foi para mim dois presentes maravilhosos, que durante 2 anos nós ficamos estudando, eu indo para São Paulo todo mês, entre viagens, né, da SEC, um período que eu estava viajando muito, meu filho adolescente, né, com 13, 14, 12, 13 anos, e foi uma loucura, mas valeu a pena, né? E eu falo para vocês, se vocês quiserem, né, também vale muito a pena. Gente, eu coloquei o celular numa posição que eu não vejo as pessoas chegarem aqui. Tá, Leide, bom dia. Meu bem, 24, bom dia. Aline, querida Aline, quero falar com você depois da live. Então, é muito, muito, a constelação, por mais, é algo novo, né? Até hoje falam de Freud, até hoje falam, né, protestam aí, né, Reich, né? E as pessoas, nós temos uma tendência de não querer aceitar o que é novo, né? Temos um pouquinho do opositor aí, diante de algumas coisas novas, a gente fala sem conhecer. Então, eu convido vocês a conhecerem. Ontem foi facilitada uma constelação, vivenciamos uma constelação super delicada, super gostosa, e quantas pessoas estavam lá e estavam também experimentando, né, e pegando carona naquela constelação que tinha tanto amor ali. Então, a função da constelação, às vezes, é tirar a gente daquele amor cego que dói, que nos impede de ir para a vida com fluidez, com alegria, de ir para a prosperidade, de ir para o amor, né? E às vezes aquilo que nos incomoda, a gente vai levando a vida inteira, por um bom período da nossa vida, e vai aprendendo com a vida, né? Depois de muitos anos, a gente consegue se livrar daquilo. E a constelação, em 1 hora, às vezes menos, traz a luz e a compreensão, um alívio daquela dor, um alívio, né? De poder, um alívio das pessoas poderem. Vou abaixar meu computador aqui para ver vocês chegando aí. Um alívio de, de questão que poderia demorar tanto para resolver e a constelação traz ali. E eu tenho muitos feedbacks de pessoas que vão falando, Sheila, como a minha vida mudou depois daquela constelação. Nossa, eu tinha vários problemas e depois de uma constelação onde foi constelado aquele problema que mais me doía, parece que as outras coisas também melhoraram, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, a constelação tem um custo maior. Pela minha experiência de quase 30 anos em psicologia e 14 anos em constelação, eu posso dizer para vocês que a constelação, ela dá um salto na vida da pessoa, é como se ela tivesse feito no mínimo umas 10 sessões de terapia, né? A terapia, ela é mais racional, né? A gente vem mais para o racional. A constelação, ela vai para o inconsciente coletivo. Muitas pessoas falam assim, eu não fiz nada, né? Às vezes tava lá com conflito com alguém da família, ou alguém do trabalho que às vezes nem é parente, nem é do sistema familiar, e a questão se resolve, a questão fica muito.
sem ela fazer nada com a pessoa, né? A pessoa melhorou lá o problema dela e melhorou comigo. Minha mãe, que não falava comigo há 5 anos, ela começou a me procurar e a gente está conversando, né? Então, às vezes nem é a pessoa que constela que modifica, e sim as pessoas que estão no entorno daquela questão, né, do problema que a pessoa tem, que vem e resolve. São inúmeras histórias, inúmeras histórias. Então, além desse encontro de consteladores que eu vou promover no dia 22 de fevereiro, já está chegando, já vou começar a contagem regressiva a partir de amanhã. Eu acredito que vai ser um encontro singelo, mas acredito que terá muita força, muito apoio. E lá a gente vai poder fazer uma história, poder falar das nossas questões de consteladores, nos fortalecer nesse papel e pensar em continuar isso, promovendo um seminário para a população aqui na região do Vale do Paraíba, a princípio aqui, a princípio em São José dos Campos, e depois a gente vai seguir aí fazendo, quem sabe, esse é o meu sonho. É um sonho que eu tenho há muito tempo, um sonho também de reunir consteladores também há muito tempo. E bora fazer um movimento de amor à constelação. Se você sente que é aí para você, fale para os seus amigos, fale para os seus colegas, né? Esse será presencial, eu não vou fazer online. Será a minha primeira experiência nesse sentido. E também estou abrindo, vou começar a publicar agora, né? Levei um tempo aí para poder organizar tudo, mas está saindo do forno a primeira, não é a primeira, né? Porque eu já tive duas alunas em pós-graduação em constelação familiar e inteligência sistêmica, mas agora é para valer. Estou abrindo uma turma híbrida com aulas teóricas online e aulas práticas um sábado por mês em São José dos Campos. Então, quem quer ser especialista em constelação familiar e quem estudou comigo sabe, e vem mais professores junto comigo na pós-graduação, né? Quem estudou comigo sabe o quanto eu levo a sério, o quanto eu quero que as pessoas saiam do curso realmente facilitando constelação de verdade, em grupo, online, presencial, individual. E vão ter várias outras matérias, né, como análise transacional, neurolinguística para consteladores. Quero oferecer uma vivência em constelação de cavalos, né? Não eu, né, mas poder vivenciar com uma outra pessoa, uma outra consteladora. E a extensão universitária também estará aberta a matrícula 100% online, mas também híbrida, né, com aulas teóricas na plataforma e aulas práticas aqui no Zoom. Tá bom? Então vamos lá falar de maternidade, né? Hoje é aniversário do meu filho, há 25 anos, um momento desse, 7h30 da manhã, eu estava chegando no hospital, o médico falou, Sheila, só vai para o hospital quando a sua contração tiver de 15 em 15 minutos. Eu cheguei no hospital 7h30 da manhã, eu falei, acho que eu vou ficar até 7h30 da noite, né? E quando o médico chegou, era 9 horas da manhã, era 8h45 mais ou menos. Ele falou: ah, vou estourar a sua bolsa, ela não estourou ainda. Aí a água da bolsa estava suja. Ele falou: ih, Sheila, aquele seu plano de fazer parto normal foi embora, a gente vai ter de fazer uma cesárea. Tudo bem? Eu falei: vamos embora, o importante é meu filho estar bem e nascer bem. Enquanto ele foi preparar a sala de cirurgia, o André estava quase nascendo. E quando eu chego na sala, às 9 horas da manhã, nove, sei lá. Aí ele falou, Sheila, seu filho está nascendo, não vai ter cesárea. Aí ele me ensinou, né, a fazer a força, né, para ajudar no momento do parto. A gente já sabia, já treinava, já, né? E 9h22 da manhã, o André Luiz nasceu, esgoelando, né? E eu sempre falava, a gestação toda, as pessoas falavam, cuidado, vinham com aquelas histórias, né, de, ah, fulano passou mal, olha o que aconteceu lá com fulano no parto. Eu falava, não, o parto vai ser lindo, vai ser tranquilo. E foi muito tranquilo, né? O André nasceu, assim, muito bem.
E quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? O primeiro filho nasce uma mãe. E o André me trouxe esse poder da maternidade, né? Que a gente não sabe o que é ser mãe, a gente não sabe o que é, né? E aí eu fico pensando, refletindo agora, né? O que é ser mãe de um bebê recém-nascido? O que é ser mãe de uma criança na primeira idade? E para mim parece assim, né? Que foi a gente vai gostando de algumas fases, né, ou tendo medo de algumas fases, e a gente quer permanecer naquela fase, né? Depois que a fase está passando, uma criança até 5 anos, aí você olha para aquele filho que já tem 7, 8, 9 anos, fala, nossa, a gente fica olhando, eu pelo menos, eu fiquei olhando para o André como se ele ainda tivesse 5 anos, né? Ele estava com 10, 12 anos, eu ainda ficava olhando para ele como se ele tivesse 8, 9 anos. E como isso vai exigir, como cada idade do filho vai exigindo da gente uma mãe nova, né? E aí pensando nas constelações, né, nos aprendizados todos de constelação, a gente não imagina o que um filho também quer fazer para uma mãe. A gente não imagina o emaranhamento, aquilo que a gente não resolveu na nossa vida, ou aquele olhar, né, que a gente tem para a nossa vida, o filho vai olhando junto. E todos os filhos, nós que somos filhos, em algum momento a gente quis muito pertencer, ser olhado com amor dentro do sistema familiar. E muitos de nós sentimos que não éramos amados e que precisávamos fazer algo preciosíssimo para as pessoas que nós amávamos, né? Bert Helling falava, né, que o que move mais uma criança dentro de um sistema familiar não é ela se sentir amada somente, mas ela provar para as pessoas que ela sabe amar. Então, muitos de nós fizemos alguma promessa que foi para o inconsciente de fazer algo por amor aos nossos pais e principalmente à nossa mãe, né? Quando o André nasceu, eu já não tinha meu pai há muito tempo. O André nasceu quando eu tinha 29 anos. E eu perdi meu pai quando eu tinha 16. Mas nós em casa, nós lamentávamos muito a falta do meu pai, que ele morreu muito jovem, né? Meu irmão tinha 6 anos, eu 16, minha irmã 15. E a gente tinha um pai muito presente, muito alegre, que cantava, né? Que a gente planejava as coisas do verão juntos. Então foi uma ruptura para nós muito dolorida. E o meu filho cresceu entendendo essa falta que eu tinha do meu pai. Né? Ele escutava as histórias do avô, né? Ele falava quando era criança, ai, que saudade do meu avô, mas não é saudade, ele não conheceu como você tem saudade, mas ele queria dizer, ai, que vontade que eu tenho de ter tido convivência com esse avô que parecia ser tão legal, né? E com o tempo, né, eu separei do pai do André muito cedo, né? E com o tempo a gente foi percebendo. Bom dia, Vera. A gente foi percebendo que ele queria substituir essa falta que eu sentia do meu pai. Já na adolescência, já na vida adulta, ele foi fazer uma constelação, e na constelação parecia que muitas coisas da juventude dele ele não conseguia ir para frente porque ele estava atrás de mim, que era o lugar do meu pai, para cuidar de mim como se eu fosse a filha dele. Gente, imagina a dor que foi isso. E é lógico que ele não contou isso depois de um ano e pouco que ele foi me contar, né, depois de uma conversa. Então, imagina a dor de você imaginar que um filho seu não está deslanchando em alguma área da vida porque ele está vigiando você como se ele fosse maior do que você. E quem nunca fez isso, né? Eu fiz isso para com a minha mãe, e olha a lealdade familiar que vai, né? Eu fiz isso para com a minha mãe, né? Minha mãe, eu vi muitas dores da minha mãe perdeu o pai com 1 ano e meio.
Depois, quando ela tinha 30 anos, ela perdeu a mãe dela. Aí, quando ficou com 35 anos, perdeu meu pai. E aí eu queria suprir toda essa dor da minha mãe, como se a gente fosse capaz, gente. E como se as pessoas não tivessem a capacidade de lidar com aquela dor. Mesmo que ela chore, mesmo que ela fique triste, mesmo que às vezes ela fique deprimida, é a maneira dela lidar com aquela dor, né? E nós, filhos, o que que nós podemos fazer quando percebemos aí alguns buracos grandes na vida dos nossos pais? É a gente ficar no nosso lugar de filho, se colocar até a serviço, mas não sair do nosso lugar e fazer algo para que esse filho, para que essa mãe seja feliz. Nós não vamos conseguir fazer nossos pais, nossas mães felizes por motivo, por causa dos problemas que eles tiveram na vida, percebe? Nós não vamos conseguir fazer isso. É uma ilusão a gente achar, né? Eu conheço pessoas que falam assim: eu tenho tanto, tenho lá três irmãos, ou dois irmãos. Eles saíram, conseguiram, um estava em outro país, o outro casou, está em outro estado, e eu tenho que ficar cuidando dos meus pais, né? A vida para, podemos cuidar dos nossos pais enquanto a gente está indo para a nossa vida, né? Então, é, o recado aqui hoje, né, nessa meia hora, é de poder refletir como está a nossa relação com os nossos filhos. Nós estamos liberando eles para ir para a vida? Vocês percebem se eles estão cuidando algo seu que você deveria estar cuidando? Ele está tamponando o lugar de alguém? Ele está fazendo, tendo uma missão na sua vida de mãe, de pai, que os seus pais deveriam ter feito e você fica querendo que os seus filhos façam para você? Que energeticamente, psicologicamente, muitas vezes a gente está às vezes a gente tá falando da boca para fora para o filho, não, pode ir para a vida, pode casar, pode estudar fora, pode fazer, mas algo dentro de nós fala, quem vai cuidar de mim? Quem vai me fazer companhia, né? E isso, às vezes, com os filhos pequenos, numa separação conjugal, por exemplo, né? Fi- Toma o filho como para tampar aquela dor. O filho não é para tampar a dor, gente. O filho veio para viver, para evoluir, para fazer o melhor que a gente não conseguiu fazer, né? Então, quando a gente fica pensando nessas questões, a gente precisa aprender a liberar nossos filhos. Eu tive de aprender a liberar. Eu estou, né, num processo, é um treino de longa vida. Como eu falei, cada idade do nosso filho, a gente também precisa ser uma mãe diferente. Né? E um filho de um adulto, a gente tem que confiar de tudo que a gente fez e que vai e segue, né? Meu filho esses dias falou, mãe, confia, agora é comigo, né? E a gente não pode ficar cuidando, dando conselho, querendo torcer. É um exercício imenso, gente, para mim, né? Mas é deixar ver, deixar, né? E às vezes a gente conhece aquele filho de dentro de casa, né? Que deixa a roupa lá jogada, ou que faz alguma coisa. E, de repente, às vezes uma conversa, né? Esses dias eu estava tendo uma conversa, meu filho contando sobre, ele é técnico de vôlei adaptado, das senhoras aqui de Piquete, e ele contando que houve um conflito entre elas, e como ele resolveu aquele conflito de uma forma tão inteligente, eu fiquei olhando assim para ele e falei, nossa, André Luiz, esse é você, essa parte que eu não conhecia. Então tem uma parte muito boa dos nossos filhos que a gente não conhece, né? Porque muitas vezes a gente fica lá com medo, na esperança que eles façam coisas diferentes. E como diz o Bert Helling, quando se trata de pais de adultos, né, ele fala que os pais certos são os pais que conseguem ficar desnecessários para os seus filhos, né? E eu pensei, lembrei aqui, né, das últimas aulas das extensões universitárias, né, que eu fico lá que nem dois de pau, só assistindo a constelação e o coração batendo forte, aquela alegria, né? Ah, e é assim também para os professores, né? A gente, quando a gente se torna desnecessário para os alunos, é sinal que o curso realmente acabou. E com os filhos também precisa ser assim, né? Às vezes a gente fica
querendo, né, fazer coisas para eles que eles já sabem fazer, né? Igual as crianças que só aponta o dedo e fala, ah, né? A mãe vai lá falar água, ah, toma água, né? Ah, e só fica, né? Só tem uma sílaba a palavra que as crianças falam e a mãe já está ali, o pai, né? Os irmãos estão ali e na verdade ele já sabe pedir água, né? E ele já sabe buscar a água, ele já e às vezes a gente está ali ainda retardando a evolução dos nossos filhos, retardando a evolução dos nossos filhos. Por isso também existe a função pai, né? A mãe fica ali acolhendo, acolhendo, querendo cuidar, 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 cuidar. E na verdade a gente devia ficar feliz quando eles vão, 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 e a gente vai ficando desnecessário. Aí a gente pode cuidar um pouquinho mais da nossa vida com qualidade, né? Porque aquilo que a gente tinha para depositar, né? Então, vigiar, gente, vigiar, vigiar a educação que a gente oferece para os nossos filhos, né, em todas as idades. Você está contribuindo para ele evoluir, para ele ir lá e fazer, para ele descobrir que ele tem capacidade, ou você está contribuindo, mostrando para ele que ele não é capaz, né? Eu lembro do meu filho quando ele já tinha lá seus eu vou falar a verdade, ele tinha seus 7 anos. E quando ele ia para casa do pai, o pai pegava a colher e dava na boca dele. Falei, André, como é que você deixa seu pai fazer um negócio desse? Ele falou, mãe, deixa ele, né? Deixa ele, né? Então, assim, muitas vezes o filho já sabe fazer muitas coisas, muito, né? Muito mais do que a gente imagina. Só que a gente não, não vê, não enxerga, né? Então, essa necessidade de ver as capacidades dos nossos filhos, quem tem alunos pequenos, né? A capacidade dos alunos, as capacidades todas, né? E é tão bom quando a gente percebe que eles são capazes, né? E é tão bom a gente perceber que eles estão libertos. E muitas de nós, mãe, não liberamos os nossos filhos para irem até os seus pais. E o que é ir aos seus pais, né? Confiar, confiar. Olá, Liliane. Confiar que é lá na esfera paterna que eles vão ter mais um impulso para a vida, né? O primeiro impulso foi da concepção, mas que eles terão um impulso maior para viver, né? Um impulso maior para poder seguir. Ah, mas o pai dele não tem essa força do impulso. Deixa ele ir até ao pai. Permita que o seu filho ame o pai dele. Se você não ama o pai dele, mas permita que ele vá, né? Ir até o pai é ir até um planejamento estratégico, é ir para um sucesso profissional, é ir para a prosperidade. É o pai que mostra o mundo para o filho. A mãe protege, 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 né? E é o pai que faz esse movimento de falar, filho, vai. Igual ensinar a andar de bicicleta. Já viu mãe ensinando o filho a andar de bicicleta? Já viu o pai a diferença? Eu lembro um tempo atrás de uma charge, né? Um goleiro, um goleirinho, né? Um menino no goleiro e a mãe com o guarda-chuva lá no gol para proteger o filho. E aí depois aparece o pai. Quando a bola vem, o pai empurra o filho, o goleiro, para agarrar a bola, né? Então, machucou, corre o risco, sim. É para correr risco mesmo. E pai, a força do pai é para isso. Então, eu deixo essa reflexão, né? E tem outra coisa que só a mãe e o pai podem fazer para os seus filhos, é abençoar. Abençoe seus filhos, né? Olhe para eles com admiração. 50% de você está nele, então tome cuidado com o que você fala para ele, né? Parte sua está lá, ele está levando você nele. Então, olha para ele, ele está carregando aquilo que você aprendeu, aquilo que você não aprendeu, aquilo que é difícil, aquilo que é fácil, as habilidades que você tem.
tá lá nele. Se ele tem dificuldade, pode ser que tenha, seja aí uma herança dessa dificuldade nossa, né? Do pai dele, nossa, como mãe. Então, quando você olhar para ele, agradece também, né? Porque ele carrega tudo aquilo que é seu nele. Você está lá, né? Continuando nessa vida. E quando ele tiver neto, filho, né? O neto, essa vida vai continuando. Você estará lá em todos eles, né? De alguma forma, 50% de você no seu filho, um quarto de você no seu neto, e assim vai fracionando aí até ao longo das outras gerações. E então, eu deixo o convite aqui para vocês do encontro do dia 22 de fevereiro para consteladores e pessoas que gostam de constelação. Vamos lá fazer um grande movimento às constelações. Vou começar a publicar. Se você souber de alguém que quer ser especialista em constelação familiar, vamos abrir matrículas. Já está aberta a matrícula para começarmos em abril a pós-graduação em constelação familiar e inteligência sistêmica. Eu já tive essa experiência, né? Como eu falei para vocês, já tive algumas alunas em pós-graduação. É um ano de pós, 400 horas, tá? E também aberta a inscrição para a extensão universitária, que são 220 horas, aulas híbridas, teoria na plataforma e aqui no Zoom também as aulas práticas, que é uma terça e uma quinta-feira por mês, à noite. E após um sábado o dia inteiro em São José dos Campos presencial, tá bom? Eu desejo para vocês uma ótima semana. Quinta-feira, às 7:30 da manhã, estarei aqui novamente. Acredito que estarei acompanhada. A pessoa que iria fazer live comigo não pôde, não vai, não poderá. Então fica aberto aí o convite. Vou convidar algumas pessoas, viu, Ana Homem? Vou convidar viu, Liliane? Venha fazer live comigo na quinta-feira. Estou abrindo as quintas-feiras para fazer live com outras consteladoras, consteladores. Queridos, muito obrigado de vocês passarem por aqui. Para mim é uma imensa alegria poder falar de constelação, falar de vida, falar, né, da liberdade que a gente tem depois que a gente faz uma constelação. Um ótimo dia de 11 de fevereiro para vocês. E eu sigo aqui trabalhando e misturando com a comemoração do aniversário do meu filho. Super beijo e até mais.